Olá, hoje eu vou contar para vocês um caso que foi muito penoso para mim e para minha aluna naquela época. A história começa com a publicação em 2011 de um estudo que mostrava que havia expressão do receptor de TOL4, o TLR4, em células beta pancreáticas humanas, originados na época de pâncreas de doadores descartados por insuficiência do número de ilhotas para usar em transplante de diabéticos do tipo 1. E essa expressão impactava na viabilidade celular e também na homeostase da insulina. Os resultados eram em tudo similares aos observados com a linhagem Murina Min6 que tínhamos na época, mas que não tinha controle de passagem ou qualquer outro controle que se costuma fazer quando se trabalha com linhagens em laboratório. Ficamos naturalmente muito entusiasmados com os resultados e propus à minha aluna de mestrado ir além e tentar identificar as vias da sinalização do TOL4 e onde esta se conectava com a sinalização para produção, secreção ou manutenção dos níveis intracelulares de insulina. O modelo proposto usaria as células Min6 conjugadas na época, julguei mais apropriada para uso numa tese de mestrado, pois o tempo era curto. Com bolsa de mestrado da FAPESP, a minha aluna começou a fazer os experimentos, mas os resultados não eram reprodutíveis. Além disso, a visão ao microscópio já não era mais aquela igual à publicação original da linhagem Min6. Além disso, não daria para usar outro tipo de linhagem, pois esta linhagem Min6 era de um insulinoma e as demais linhagens conhecidas eram todas transformadas. Desespero. Fiquei realmente muito preocupada. E achei que a solução seria encontrar uma nova linhagem Min6. Esta agora em condições adequadas de cultivo e controle de passagem e todos os demais controles que se costuma fazer para assegurar a qualidade continuada de uma linhagem. Na época, a linhagem Min6 nem era comercial. E então entrei em contato na época com um colaborador meu, o professor Dov Zipori, do Instituto Weizmann de Ciências em Israel, e pedi, por favor, se ele podia dar uma olhada aí no Instituto, se alguém tinha essa linhagem guardada, já que tinha publicações com autores e colaboradores daquela instituição. Para encurtar uma longa história, então, combinamos que a minha aluna iria até o Weizmann e aprenderia algumas técnicas de cultivo, controle, etc., trabalhando no laboratório do professor Dove, e aproveitaria para cultivar as células Min6 e trazer as células de volta para o Brasil. No entanto, dos 6 laboratórios que tinham as células Min6, 5 mostraram que as linhagens estavam contaminadas com micoplasma e apenas uma estava em condições adequadas de controle e de fenótipo visto ao microscópio para usar nos experimentos. A comparação das duas linhagens, a brasileira e a israelense, mostrou inequivocamente que a linhagem brasileira estava modificada e não poderia mais ser usada nos estudos. Os resultados não eram reprodutíveis e com enorme dificuldade, o tempo passando e o mestrado foi finalizado sem que a gente pudesse chegar a resultados coerentes. Eu cheguei, inclusive, a cogitar que você não deveria retratar aquela publicação original que tinha sido de 2011. Mas, no entanto, como aquele trabalho tinha sido feito também com células humanas e os resultados depois, posteriormente, confirmados por outros autores, finalmente concluímos que não precisaria retratar e, apesar de ser um estudo inicial, ele conta hoje com 98 citações, fevereiro de 2022. A tese, coitada da minha aluna, foi defendida com grande estresse, mas com êxito, já que a banca entendeu que a aluna havia feito o caminho completo para alcançar o título. Mas ela ficou sem a publicação do mestrado. E quase custou a bolsa de doutorado dela também. Até hoje não sei o que aconteceu. Há várias explicações possíveis,
do porquê dos dados que não foram mais reprodutíveis, mas não havia tempo hábil para perseguir a questão. Um grande mistério sem solução que retrata bem como as boas práticas são essenciais para garantir a reprodutibilidade dos resultados e o avanço do conhecimento. Um abraço.